seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Bom dia, amados. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus, nós estamos nesse domingo pela manhã em um culto de missões. Glória a Deus por um ministério onde nós fazemos parte de algo que nós entendemos que nós, na verdade, fazemos parte de algo maior que a nossa parte, amém? Não estamos olhando apenas para o próprio eu, por assim dizer, mas nós temos olhado para o corpo de Cristo e como a nossa responsabilidade em alcançar pessoas. Uma igreja que de fato está envolvida com projetos para ampliar o alcance da mensagem, da palavra da fé, alcançando os perdidos, tocando vidas, amém? É muito bom nós estarmos conectados com esse tipo de ministério. Se nós estivéssemos em um lugar onde nós estamos apenas olhando para o eu, deveríamos nos preocupar, mas glória a Deus, estamos em um lugar que tem um coração no reino de Deus, amém? Nós entendemos que o Senhor Jesus Cristo se entregou na cruz do Calvário com um propósito e nós abraçamos esse propósito. Nós nos colocamos na posição de embaixadores do reino, de ministrar e pulverizar a palavra. E além disso, além de estarmos em um culto de missões, estamos em um período onde estamos estudando sobre a vida em fé, que é um dos pilares, uma das coisas que faz parte do DNA desse ministério. E, de fato, eu acho interessante como essas coisas, elas se conectam, né? A irmã que fez aqui o ofertório agora de missões, ela falou sobre a fé, ela está acessível a todos, mas alguém precisa pregar, amém? A Bíblia vai dizer que a fé vem pelo ouvir, mas como vão ouvir se não há quem pregue? De fato, isso tudo é muito importante, faz parte de um pacote daquilo que Deus promoveu para a sua igreja viver nessa terra. Uma vida em fé, uma vida que tem princípios associados ao reino de Deus, a vida em fé, mas ao mesmo tempo existe uma responsabilidade em ministrar e fazer com que isso alcance outras pessoas, amém? A mesma necessidade que nós temos de ouvir a palavra e crer e confessar a Cristo e nascer de novo, essa necessidade ela não acaba uma vez que nós entregamos a vida para o Senhor, amém? Porque nós não somos só salvos pela fé, nós somos chamados a viver pela fé. A Bíblia fala 4 vezes que o justo viverá pela sua fé. A Bíblia vai falar isso em Abacuque, capítulo 2, versículo 4, vai falar em Hebreus 10, 38, Romanos 1, 17, Gálatas 3, 11. Todos os textos vão falar a mesma coisa, que o justo viverá pela fé. E a fé, ela tem princípios. Se você faz parte desse ministério, se você tem frequentado os cultos nesse mês, que nós temos falado constantemente sobre isso, você vai lembrar algumas coisas. A fé, ela vem pelo ouvir, a fé permanece pelo meditar na palavra, e a fé é liberada quando eu falo e quando eu ajo à altura daquilo que eu estou falando, amém? Esses são princípios de fé e nós somos chamados a viver por essas coisas. Então essas coisas são importantes, sim, para que alguém seja salvo, para que alguém seja alcançado, mas essas coisas também são importantes para que eu possa continuar vivendo a vida que Deus tem para mim nessa terra. Essas coisas são importantes para que eu me mova e faça com que essas coisas também alcancem a vida daqueles que precisam, amém, irmãos? Glória a Deus. E entendendo todas essas coisas, eu vinha meditando e orando sobre o que é ministrar aqui. Já tem aproximadamente uma semana que o Senhor vem falando comigo sobre algumas coisas. Eu creio que Deus quer nos levar para um novo nível, amém? Porque na realidade, se você estudar a Bíblia, você vai ver que a fé tem níveis. Nós vamos ver que em determinado momento Jesus vai repreender os seus discípulos dizendo sobre a pequenez da fé deles. Homens de pequena fé. Em outros momentos a Bíblia vai dizer que Jesus se admirou da fé de algumas outras pessoas. Ele vai falar sobre o centurião, ele vai falar, olha, nem Israel viu uma fé como essa. Ele vai falar para aquela mulher cananeia, ó mulher, grande é a tua fé. Então nós vamos ver que existem níveis diferentes de fé, amém? Nós vamos ver inclusive que dependendo do seu nível de fé, você pode provar algo a mais ou a menos em Deus.
Porque você vai ver que algumas pessoas tomaram a decisão de ir até Jesus. E por causa disso eles chegaram próximo e eles provaram de algo que Jesus estava fazendo. E certa vez Jesus estava caminhando e a Bíblia vai dizer que uma multidão estava o comprimindo. Ora, havia uma multidão de pessoas acompanhando Jesus. De fato, algumas pessoas não tomaram a atitude de crer e se mover até Jesus. E deixaram de ver aquilo que Jesus estava fazendo. Amém? Agora, um outro grupo de pessoas ouviu que Jesus podia fazer algo e se moveu na direção de Jesus e viu Jesus fazendo alguma coisa. Mas ainda assim, nem todos provaram de tudo que Jesus tinha para dar. Porque essa mesma Bíblia vai ensinar que em um determinado contexto, uma mulher que ficou conhecida como a mulher do fluxo de sangue, na verdade foi a mulher curada do fluxo de sangue. Amém? Essa mulher, ela foi lá e ela tocou em Jesus ao ponto de Jesus parar e dizer: ei, alguém me tocou. Fluiu o poder de Jesus, tocou naquela mulher e ela foi curada instantaneamente. É interessante porque aquela mulher, naquele momento Jesus vai dizer: alguém me tocou. E os discípulos: mestre, uma multidão está te apertando e você pergunta quem é que está te tocando? Ele: ei, de mim fluiu virtude, ou em algumas versões, poder. Por quê? É possível muitas pessoas tomarem uma decisão de ver o que Jesus está fazendo. É possível você sair da sua casa um domingo de manhã, um domingo de noite, uma quinta-feira à noite, você sentar nesse banco e ver o que Jesus está fazendo. Mas você provar algo que ele tem para a sua vida, existe um outro nível de fé. O fato de você chegar nesse lugar, sentar nesse banco e ouvir uma palavra não muda a sua vida e não transforma a sua história. O que muda a sua vida e transforma a sua história é o comportamento que você vai ter de acordo com a palavra que você recebe. A forma como você ouve, a forma como você pensa e a forma como você fala e age vai determinar o resultado que você vai ter daquilo que Jesus tem para a sua vida. É por isso que tinha uma multidão comprimindo Jesus, mas uma mulher, ela ouviu sobre Jesus, ela pensou naquilo, ela começou a falar: se eu tão somente tocar as suas vestes, eu serei curada. Se eu tão somente tocar as suas vestes, eu serei curada. Se eu tão somente tocar as suas vestes, eu serei curada. E ela tocou e aconteceu exatamente aquilo que ela disse. Aleluia, glória a Deus. Porque a vida em fé, ela é composta de princípios. Fé não tem a ver com você falar como se fosse um papagaio. Falei porque vou falar e vou fazer uma simpatia e vai acontecer. Porque simpatia tem um monte de religião que faz por aí. Tem gente que coloca o nome lá na boca do sapo, espera, bota no congelador, espera ter um determinado resultado. Isso é simpatia. Crente não faz simpatia, crente vive pela fé. Agora, uma vez que você entende que algo foi lançado da parte de Deus, e você agarra isso no seu coração, e você decide pensar naquilo, ou ter a mentalidade correspondente com aquela verdade, a sua fala, ela vai ser um resultado daquilo que você está crendo. E aí, meu irmão, ninguém te para mais. Aí é quando você começa a andar em um nível onde de fato você vai viver a vontade de Deus e caminhar na direção da plenitude da vontade de Deus para a sua vida. Amém, irmãos? E essa verdade é poderosa demais. Eu acho que tem tanta coisa que nós poderíamos falar. Isso é tão importante que quando você vai olhar a Bíblia, no Gênesis, no capítulo 1, você vai perceber que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. E até então a única coisa que Deus tinha feito tinha sido criar e falar. 26 versículos na abertura do livro de Gênesis. O primeiro livro da Bíblia. Nesses 26, o que Deus mais fez foi falar. Aleluia. Sabe, queridos, Deus está nos chamando a viver um novo nível nele. Enquanto a gente estava aqui e o Senhor me trouxe uma inspiração, é interessante como existem coisas ao nosso redor, que elas são simples demais, mas essas mesmas coisas são exatamente o que Deus vai nos usar para nos conduzir até o lugar que Ele tem para a nossa vida. Deus não precisa, para te levar no lugar que Ele tem para você, Deus não precisa do que você não tem. Para Deus te levar no lugar que Ele tem para você, Ele não precisa do que você não tem. Por isso que o diabo, ele tenta o tempo inteiro
impedir você de ouvir o que Deus tem para você, de ouvir os comandos que Ele tem para você. Porque Ele vai tentar botar diante dos seus olhos e da sua mente que você precisa de uma coisa que você não tem. Se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, se eu tivesse o salário X, se eu tivesse o salário Y, se eu tivesse na empresa Y. Ei, você não precisa de uma coisa que você não tem, porque o que você tem é suficiente para Deus te levar para o lugar que você precisa chegar. Na sua mão, Deus tem a ponte para o seu futuro. Talvez você não saiba. E a questão do saber ou não saber faz toda a diferença. Pode parecer uma coisa meio aleatória, mas como ela veio, enquanto eu estava aqui no louvor, eu vou compartilhar com você. Talvez isso abençoe alguém. Sabe, quantos aqui tem um cotovelo? Todo mundo tem um cotovelo. Todo mundo tem um cotovelo. Quantos aqui hoje tem uma arma? Todo mundo que levantou o braço para dizer que tinha o cotovelo deveria levantar a mão agora. Seu cotovelo é uma arma. Você só não sabia disso. Não chegou informação e conhecimento para você o suficiente para você entender isso. Mas qualquer atleta de artes marciais, ele sabe que pratique o boxe, o Muay Thai ou qualquer arte de combate. Sabe, eu dei aula por mais de 10 anos de Muay Thai e Kickboxing e eu posso dizer para você com toda certeza que os seus cotovelos, a partir do momento que você une eles na sua frente, eles formam um escudo que podem defender a sua cabeça de levar golpe, seja de frente ou seja de lado, simplesmente com o cotovelo, que é a parte mais dura do seu corpo. De maneira que eu protejo aqui, se alguém tentar golpear o meu tronco, o meu corpo, a minha linha de cintura, o meu abdômen, a minha posição faz com que eu esteja numa posição mais favorável para acertá-lo antes de que ele me acerte a minha linha de cintura. Então o cotovelo, ele serve como um escudo, ele serve como uma arma de defesa. E o cotovelo, essa parte aqui é conhecida como faca do cotovelo. Ela é utilizada em artes marciais como Muay Thai e inclusive não é aceita em esportes, em modalidades que sejam considerados esporte. O esporte tem que usar proteção, porque o cotovelo, se ele acertar qualquer área do rosto da pessoa, ele abre um corte profundo. Tanto que em muitas lutas não é aceito dar a cotovelada, que a cotovelada, onde ela pegar, ela arrebenta com o rosto da pessoa. Um golpe simples de cotovelo com uma pessoa com pouco treinamento. Se eu der um treinamento para você de 15 a 30 minutos, você aprende a arrebentar a cara de uma pessoa com o seu cotovelo de maneira fácil, sem se machucar, porque é muito duro. O cotovelo acertou no olho, acertou em qualquer lugar. Jogando bola, às vezes, a gente esbarra na pessoa, fica hematoma quando pega o cotovelo. O cotovelo, ele é uma arma letal. E você nem sabia que tinha, até eu te falar agora. E eu não estou te ensinando isso para você usar aí fora, amém? Obviamente você está num culto. Eu estou só usando uma analogia para você entender que a informação que você tem ou que você não tem faz toda a diferença para você saber o que você tem e o que você pode fazer. Quantas coisas estão ao seu redor, diante das suas mãos, que são verdadeiras armas que você ainda não identificou que você tem? Aleluia! Deixa eu te dizer, Deus está querendo te levar para um novo nível, mas para isso você vai ter que entender as informações que virão dele, você vai precisar compreender, colocar os seus olhos no lugar certo, ter o pensamento correto e a fala correta. O irmão Reagan, no seu livro Você Pode Ter o que Diz, ele fala umas coisas muito interessantes. Ele diz, a mulher do fluxo de sangue teve exatamente o que ela disse. Os filhos de Israel, os 12 espias que espiaram a terra lá, eles tiveram os 10 espias, na verdade, tiveram exatamente o que eles disseram. Os filhos de Israel tiveram exatamente o que eles disseram. Josué e Caleb tiveram exatamente o que eles disseram. Você vai ter o que você diz. Não foram os gigantes que impediram os filhos de Israel de possuir a terra prometida. E não são grandes coisas que estão impedindo você de viver os melhores dias da sua vida. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, por favor. Eu tenho certeza que quase todos aqui, se não todos, já viveram alguma experiência grande em Deus. Se eu parasse aqui para perguntar para você o que você já viveu, um grande testemunho que você viveu em Deus, vai em Êxodo, por favor, capítulo 14. Provavelmente cada um de vocês teria uma história para contar. Se a gente fizesse uma fila e cada um viesse aqui, pegasse o microfone para contar um testemunho, provavelmente 40 minutos, 50 minutos de culto não ia ser suficiente. Você concorda comigo?
porque você viveu coisas extraordinárias. A pergunta que eu tenho para fazer para você, e a pergunta que o Senhor está fazendo para você essa manhã é: quem foi que disse que eu não posso fazer mais hoje do que o que eu fiz ontem? Eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei o que você está almejando. Eu não sei quais são os grandes sonhos que você está sonhando. Ou eu não sei quais sejam as circunstâncias que estão se cercando. Mas o Senhor está mandando te dizer essa manhã: quem foi que disse que o meu braço encolheu? Quem foi que disse que eu não posso fazer hoje coisas maiores do que eu fiz ontem? Aleluia. Aleluia, eu creio. Pessoas vão alcançar grandes sonhos no nosso meio. Ei, 2025 ainda não acabou. O que para você parece que já passou o tempo, para Deus é só um sopro. Aleluia, Ele é o mesmo. Você abriu lá em Êxodo. No capítulo 14 tem uma história muito interessante. Eu quero desenvolver algo com você. A partir do versículo 9, Êxodo capítulo 14, nós temos o episódio em que Israel atravessa o Mar Vermelho. E eu sei, nós estamos vivendo em uma geração onde grande parte da igreja está com mensagens por aí sendo pulverizadas sobre: olha, Satanás está furioso, olha o problema, olha, você tem que permanecer firme. Como se nós estivéssemos o tempo inteiro encurralados em um canto e o diabo atacasse a gente tivesse simplesmente que sobreviver. Até o dia que Jesus vai chamar a gente, nós vamos para o céu e os nossos problemas serão encerrados. Mas a Bíblia vai nos colocar não numa posição de alguém que está fugindo de Satanás, mas de alguém que está causando problemas a ele. Nós desfazemos a obra do diabo, nós expulsamos demônios. Aonde luz chega, trevas têm que se dissipar. E por conta disso, muitos cristãos têm até mesmo pervertido e alterado ou adulterado as histórias bíblicas. Quem nunca pensou na história de Israel? Como é que você lembra se você vê lá determinados filmes e até desenhos? É muito interessante. Aqueles milhões de pessoas, né? Eles estão vindo, o Mar Vermelho se abre e aí eles estão andando. Quando eles estão andando, de repente vem Faraó. E aí Faraó vem correndo. Aí corre aquele monte de velhinho, criança correndo, não é assim? E aí quando eles estão lá, ai meu Deus, Faraó vai pegar a gente. E aí quando o último velhinho consegue passar, ufa, aí o mar se fecha e destrói os egípcios. Mas se você ler o texto bíblico, não tem nada a ver com isso. Mas sabe o que é nada? É completamente diferente. E eu quero mostrar algumas coisas para você e fazer você refletir em algumas outras. Êxodo capítulo 14, versículo 9. Você chegou comigo lá? Diz assim: perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e os seus exércitos, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, defronte de Baal-Zefon. Preste atenção nisso, eles estavam acampados. Diga comigo, acampados. E eu só queria te lembrar aqui uma coisa antes da gente entrar nesse texto. Até esse momento, Israel já tinha visto o poder de Deus? Sim ou não? Sim, porque ele julgou os egípcios. Houveram 10 pragas e o Senhor com mão forte mostrou que os egípcios não iam ficar escravizando o seu povo. Ele estava libertando o seu povo, amém? De fato, eles liberaram. Faraó depois, com muito custo, liberou os hebreus para saírem, mas ele decide voltar atrás, e agora ele vai vir atrás dos hebreus. Nesse momento, eles estão acampados, versículo 10. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrer nesse deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Eu acho interessante porque eles já tinham visto a glória de Deus através do juízo, mas naquele momento eles ficaram preocupados. E tem muito crente assim, já cansou de ver o poder de Deus se manifestando em tantas outras vezes, mas toda vez Faraó levanta e ele morre de medo. Não é tempo de você viver com medo, é tempo de você viver pela fé. Se você está com medo, se você está preocupado, se você está ansioso, é porque você provavelmente está colocando seus olhos no lugar errado.
eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Oh, aleluia! E eu acho interessante que Moisés fala, ei, cala a boca. Para falar besteira é melhor ficar calado. Cuidado com aquilo que anda saindo da sua boca. Você está vivendo hoje os frutos da sua declaração dos últimos 1, 2 ou 3 anos. E daqui a um tempo você vai viver os frutos daquilo que você está declarando hoje. E o que é que você tem declarado? Sobre o que você tem falado e no que você tem pensado. Como é que você tem se visto nesse tempo? Vá comigo para o versículo 15. Disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. É interessante, porque poderia passar que era uma série de impossibilidades. Mas Deus pega exatamente aquilo que já estava na mão de Moisés e ele diz, ei, estende o teu cajado, pois isso mesmo vai ser o que vai abrir o mar vermelho. Lembra disso, que está na sua mão já é suficiente para você chegar no lugar que Deus quer te levar. Amém? Agora avança comigo, por favor, para o versículo 19. E vamos começar a ver as discrepâncias das histórias que nós ouvimos quando vemos os filmes ou vemos desenhos sobre esse momento. Versículo 19. Então, o anjo de Deus, diga comigo, anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles e para este esclarecia a noite. De maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam se aproximar. Quem foi que disse para você que os egípcios estavam quase pegando os hebreus? Porque na história foi da seguinte forma. O povo começou a ficar com medo. Moisés buscou o Senhor, ei, levanta o cajado, diga ao povo que marche. Deixa eu te dizer, não teve correria. Porque tinham pessoas de idade, tinham crianças, e eles tinham, se você estudar todas as histórias do Antigo Testamento, eles tinham uma forma de caminhar, especialmente de acordo com os grupos que eles estavam. Se tinha mulheres, se tinha crianças, se tinha pessoa de idade, a passada era diferente. Quando Jacó volta para encontrar com Esaú, ele faz todo um planejamento e eles dão uma explicação lá nas conversas dele justamente sobre isso. Se não tivesse mulheres e crianças, a velocidade era uma. Se tivesse pessoa de idade, era outra. Eles poderiam dividir, mas eles vão caminhar junto, então eles não saíram correndo. Porque quando você está guardado no Senhor, você não tem por que se desesperar nem sair correndo não. Basta você ir na direção que Ele está mandando você ir. Fica tranquilo. Se tiver que abrir mar, vai abrir. E se os inimigos tentarem te buscar, o anjo do Senhor que estava na frente passou para trás. A coluna de nuvem passou para trás. Interessante, era de noite, mas para Israel era como se fosse de dia. E para os seus inimigos estavam em trevas. E eles não podiam nem ao menos se ver. Quando você está diante de um comando do Senhor, nem ver os inimigos você vai poder ver. Porque você vai estar focado, caminhando na direção que Ele está te conduzindo. Versículo 24. Na vigília da manhã, o Senhor na coluna de fogo e de nuvem viu o acampamento dos egípcios e o alvorotou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhe as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios, fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles, contra os egípcios. Disse o Senhor a Moisés, estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Discrepância, né? Primeiro, eles nem conseguiram chegar perto de pegar os israelitas. Você talvez tinha essa imagem na sua cabeça, mas na história bíblica, em nenhum momento, os hebreus correram risco de serem tocados pelos egípcios. O diabo pode fazer muito barulho, mas ele não pode te tocar. Cuidado para você não ficar como os israelitas, olhando o faraó lá longe, entrando em desespero. Ele não pode te tocar. O anjo está na retaguarda, a coluna de nuvem, oh, aleluia! E o mais interessante é que eles começam a caminhar. E quando os egípcios estão vindo, em nenhum momento, nem os egípcios acharam que ia pegar, porque quando eles chegaram, a Bíblia diz que o Senhor pelejou contra eles, alvorotou eles, emperrou as carruagens.
Militarmente falando, eles eram muito mais bem preparados. Nós estamos falando de um povo que estava há séculos vivendo como escravos. Eles não tinham porte de lutador, de soldado, e nem armamento, nem preparação para isso. E está vindo lá os exércitos, os melhores exércitos de Faraó. Mas quem lutava por eles era o Senhor. O Senhor dos exércitos, esse é o seu nome. Ele alvorotou, ele emperrou, ao ponto dos egípcios entenderem, não tem como lutar com eles. Vamos fugir. E eles não estavam nem lutando. Eles estavam simplesmente andando na direção que Deus mandou. E à medida que eles caminhavam na direção que Deus ordenou, eles não precisavam lutar. Oh, meu Deus do céu! E eles falaram, vamos fugir. Quando eles disseram, vamos fugir, o Senhor dos Exércitos disse, vocês vieram atrás do meu povo e agora vocês vão se ver comigo. Moisés, estende a mão. Vá comigo para o versículo 27. Você está escandalizado, meu irmão? Versículo 27. Você chegou lá? Diz assim, então Moisés estendeu a mão sobre o mar. E o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele. E o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. E voltando as águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas, diga comigo, os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar. E as águas lhe eram quais muro, à sua direita e à sua esquerda. Eu não sei se você entendeu aqui, mas eu acho interessante, né? Aquela coisa do desenho, do filme, todo mundo correndo. Aí passa o último e a água se fecha. Faraó quase pegou Israel. Mas aqui a história é completamente diferente. Em nenhum momento eles nem conseguiram ver um ao outro. Porque o Senhor fez diferença entre o que era seu e o que não era seu. O Senhor os protegeu. O Senhor os guardou. E quando o inimigo tentou fugir, juízo chegou. Moisés estende a mão e a água se fecha. E a Bíblia diz, mas os filhos de Israel andavam a pé enxuto. Não foi que eles saíram e o mar fechou. Pelo contrário, ao mesmo passo em que Israel caminhava em segurança a pés enxuto, a água se fechava e destruía os inimigos. Porque não importa se é crise, pandemia, situação econômica, não importa o que esteja acontecendo aqui, Deus vai fazer diferença entre os que são seus e os que não são seus. Aqueles que têm uma aliança serão guardados. Oh, aleluia! Agora, é interessante, e eu quero ler com você, vá comigo para Êxodo capítulo 15. É interessante que algumas coisas aqui vão acontecer. Êxodo capítulo 15, versículo 1. Você chegou lá? Era o texto logo do lado, né? Isso aqui é o pós-culto. Versículo 1. Então entoou Moisés e os filhos de Israel esse cântico ao Senhor. E disseram, cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo do seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Esse é o meu Deus. Portanto, eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra. Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. Os vergalhões os cobriram. Desceram as profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência derribas os que se levantaram contra ti. Envias o teu furor que os consome como restolho. Com o resfolgar das tuas narinas amontoaram-se as águas. As correntes pararam em montão. Os vagalhões coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia, perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos. A minha alma se fartará deles. Arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá.
Sopraste com o teu vento e o mar os cobriu. Afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Estendeste a destra e a terra os tragou. Com a tua beneficência guiaste o teu povo que salvaste. Com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. O diabo disse, vou fazer, vou acontecer, e o diabo faz isso aqui o tempo inteiro, querido. Eu vou te parar, a conta não vai bater, você não vai conseguir chegar lá, é grande demais. Aqui Deus realizou algo poderoso, e eles começaram a declarar quem era o Senhor diante das circunstâncias. Versículo 14, para a gente começar a encerrar, e eu quero chamar o Ministério de Música. Os povos os ouviram, eles estremeceram. Agonias apoderaram-se dos habitantes da Filístia. Ora, os príncipes de Edom se perturbam, dos poderosos de Moabe se apodera temor, esmorecem todos os habitantes de Canaã. Sobre eles cai espanto e pavor pela grandeza do teu braço. Emudecem como pedra, até que se passe o teu povo, ó Senhor, até que se passe o povo que adquiriste. Dá uma paradinha aqui comigo. Diga comigo, pós-culto. O que aconteceu aqui? Teve o culto, Deus se moveu, fez grandes coisas, todo mundo saiu animado do culto, cantando, ó, o Senhor é poderoso, o Senhor é grande, Deus Todo-Poderoso. E eles começaram a falar sobre essas coisas, ao ponto de declarar, eles atravessaram o Mar Vermelho, e agora os povos daquela região começaram a se estremecer, ficaram morrendo de medo. Quem é esse povo que tem um Deus que abre o mar, destrói os inimigos e os atravessa em segurança? Quem vai impedir um povo desse? Se eles quiserem tomar os lugares onde nós estamos habitando, quem é que vai impedir? Gente, como é que impedir um povo que vai com um Deus desse na frente? Quem vai impedir um povo que tem um Deus desse porte, dessa magnitude? Os povos inimigos começam a entrar em pânico, estremecidos, com medo. Mas o interessante é que isso foi no pós-culto. Só que passou um tempo, chegou a segunda, a terça, a quarta. A gente não vai ler tudo por uma questão de tempo, e vocês podem começar a dedilhar os instrumentos, por favor. Por uma questão de tempo, a gente não vai ler tudo. Mas, se você for para Números capítulo 13, você vai ver que chega o momento de possuir a terra. O povo que tinha aliança com esse Deus, chega o momento de possuir a terra. E aí manda os espias vão lá e vão ver a terra. Aí eles voltam com um relatório. A terra que Deus prometeu, mana leite e mel, é maravilhosa, mas tem gigante, é fortalecida, ela é fortificada, grande demais para nós, maior que a nossa capacidade, maior que o nosso potencial. Aí Caleb e Josué, eia! Não, se o Senhor prometeu, nós vamos possuir, Ele vai nos entregar. Vocês esqueceram do culto? Vocês esqueceram do que o nosso Deus fez? Ele abriu o mar, mandou o anjo, a coluna de nuvem, derrotou os inimigos. Mas eles disseram, não, essa terra aí devora os moradores. Aos olhos deles, dos inimigos, nós éramos como gafanhotos, e assim também éramos aos nossos próprios olhos. Perceba, a questão não é o que você é, mas como você se vê, porque quem você é está compatível com quem Ele te criou para ser. O problema não é quem você é, porque nele você já é mais que vencedor sobre todas as coisas. A questão é como você se vê, como você pensa, como você fala, como você age. E por causa da incredulidade, 40 anos se passaram. Deixa eu te dizer, depois do Mar Vermelho aberto, foi cerca de 1 ano e 3 meses até eles chegarem nesse momento. Eles esqueceram. Por que foi que você esqueceu as coisas grandes que Deus já fez na sua vida? Ainda não chegou lá. A terra está na sua frente. Quem foi que disse que Deus não pode fazer coisas maiores do que Ele fez no passado? Sabe o
interessante? Os inimigos, o diabo, ele sabe às vezes quem a gente é mais do que a gente mesmo. Porque o diabo já viu tudo que Deus sabe fazer. Ele não esqueceu, não. Ele não esqueceu. Às vezes alguns cristãos esquecem, mas o diabo não esquece. E ele está estremecido de saber o dano que você pode fazer a ele. Porque ele sabe que quando você prosperar, o reino avança. A obra é patrocinada pelo seu bolso. Ele sabe que quando você cresce na unção, entrou no mercado, entrou na fila do banco, onde você chega, você tem uma palavra de Deus para entregar. Chegou uma pessoa com você com dor de cabeça, você já liberta na hora, já manda o demônio sair. Chegou uma pessoa entristecida, você já chega com a palavra, já ministra, a pessoa já entrega a vida para Jesus, já nasce de novo. Você começa a dar palavra para ele já sabe disso. E quando você vai para o livro de Josué, é interessante, porque 1 ano e 3 meses, o povo da aliança esqueceu, não possuiu, por quê? Porque estavam se vendo da maneira errada, não estavam se vendo como Deus disse que eles iriam ser. Aí eles perdem aquela oportunidade. Não deixa as oportunidades que vão passar diante de você passar, porque você está se movendo em incredulidade. Tem coisas que acontecem ou não acontecem, não é porque Deus quis ou porque Ele não quis, é porque a gente não se colocou na posição correta. 1 ano e 3 meses, eles esqueceram, perderam a oportunidade. Depois passaram mais 40 anos. Se você for para Josué capítulo 2, você vai ver que Raabe, ela vai favorecer os espias de Israel que vão agora novamente. Quando ela favorece eles, depois ela vai justificar. Olha, por favor, intercedam ao Deus de vocês por mim e pela minha casa. Eu não quero ser destruída junto com esses povos, porque desde que vocês atravessaram o mar, gente, 40 anos tinha passado. Porque desde que vocês atravessaram o mar, o nosso povo ficou estremecido, nosso coração se desmaiou como cera. Não há mais ânimo. Quem vai lutar com um Deus desse? Quem é que vai enfrentar um Deus desse? Quem vai enfrentar um Deus desse? Ela sabia. 40 anos antes, os espias não creram, mas eles, os inimigos, já sabiam. Mas tinham 2 que creram. 2 que eles olharam para a terra e mesmo diante da incredulidade, eles, eia, se Deus disse é nosso. Eles não possuíram naquele momento, mas sabe de uma coisa? A fé não considera tempos e estações. A fé olha para a promessa, se aposta e acabou. Não importa o tempo, a fé persevera. 40 anos se passaram. Aí você vai lá para Josué capítulo 14, a partir do versículo 7. Aí você vê Caleb falando. Caleb começa: quando Moisés prometeu, eu era de 45 anos. Quando Moisés prometeu, mas os meus irmãos não creram. Cuidado com quem você anda. Se você ficar andando com um monte de incrédulo, é capaz de você provar dos mesmos resultados que ele. E é por isso que nesse lugar nós vamos avançar e possuir o que Deus tem declarado. Porque eis aqui um povo de fé. Os meus irmãos não creram, mas eu criei naquele dia. Ah, eu criei. E eu vou te dizer, Caleb falando, 40 anos tem desde que a promessa foi feita. Hoje eu já sou de 85 anos, mas quer saber de uma coisa? Tal qual eu era forte naquele tempo, tal qual eu sou forte nesse tempo. Então, ei, chegou a hora. Me dá a terra por herança. Ela é minha, eu possuo. Aleluia! Você pode ficar de pé. Vamos adorar ao Senhor. Montes se moverão, cadeias quebrarão. Cremos em ti, Deus. Cremos no teu poder.
Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.